Pai de Cristo, Maep, graças a Deus, estamos juntos e reunidos uma vez mais para a glória do Senhor nosso Deus. Pela graça do Senhor, estamos dando continuidade a esse trabalho maravilhoso. Nós vamos transmitir a aula de número 5. Nós vamos falar sobre uma doutrina teológica, a martiologia, que é a doutrina do pecado, também bastante polêmica no meio acadêmico teológico. Bom, a lição de número 5, ela nos traz o seguinte tema central. Olha só. Libertos do pecado para uma vida em Cristo. Uma vida nova em Cristo. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Bom, aqui eu já trago para nós um termo espiritual do Espírito Santo. Bom, o Espírito Santo, um dos diversos papéis que ele tem aqui na nossa terra, nós podemos perceber que o Espírito Santo, ele como se ele condicionasse, levasse o nosso rosto espiritualmente para cima, para o reino de Deus, para as coisas do alto, para as coisas de cima, para as coisas espirituais, para as coisas que são de Deus para a nossa vida. Bom, então o Espírito Santo, ele é o nosso condutor, ele que está nos guiando nessa terra. A cada passo firme que nós estamos andando com Cristo Jesus. A natureza pecaminosa, essa natureza que o ser humano tem, o papel dela é jogar para a terra, para as coisas concernentes à terra, aos desejos carnais conforme com o desejo da carne, ligada à terra. Então, a natureza, quando se dá espaço para ela nos conduz a uma vida mundana na terra. O Espírito Santo nos conduz a uma vida eterna, que nós vamos chegar no céu. Porém, nós estamos na terra, mas ele está nos condicionando, levando nós de forma espiritualmente até adentrarmos nas mansões celestiais na eternidade. Então, essa guerra que está dentro de nós, quanto mais nós damos o espaço para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, mais forte espiritualmente nós somos. Quanto mais espaço a pessoa dá para a carne, para a natureza pecaminosa, mais fraco ele fica espiritualmente, até chegando à morte espiritualmente, como nós falamos na aula anterior. Bom, falando de espaço, podemos observar ali dois personagens, Acabe e Nabote. Bom, Acabe é rei, ele tinha quantas propriedades ele queria. Nabote não, Nabote tinha uma, que era uma vinha. E essa vinha era uma herança, só que Acabe, ele queria a vinha de Nabote, não por causa das deliciosas uvas, não. Mas ele queria porque ele só queria o espaço, porque ele mesmo disse que ia destruir, e nessa destruição ele ia fazer uma horta. Então ele não queria a vinha, a beleza da vinha, ele queria o espaço. Então o inimigo de nossas almas, ele quer o espaço para que possa colocar suas mãos sujas e trabalhar de forma negativa ao reino de Deus. Então essa voz bonita, esse dom que tu tem, a tua chamada, ele quer jogar por terra, ele quer o espaço que você utiliza para a chamada, para o seu dom, para a sua voz, e ele quer esse espaço para uma destruição, para um caos. Então, percebemos que o inimigo de nossas almas trabalha só quando tem espaço. Então, a Bíblia nos mostra, fechamos as brechas para que ele não entre e não possa trabalhar. Então, quando diz aqui, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então, isso aqui é o ser humano que ele se rendeu aos pés de Cristo e agora está em Jesus Cristo, para a glória do Senhor nosso Deus. Então ele está liberto dessa escravidão. O pecado, ele tenta de todas as formas destruir, mas o brilho da glória de Deus está refletida nas nossas vidas. Bom, a introdução, ela diz o seguinte:
A presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutem de uma nova vida em Cristo. Bom, vamos aqui utilizar da nossa introdução, porque Jesus Cristo, ele disse uma frase lá no Evangelho, mais de uma vez. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos pegar essa palavra vida e vamos pegar aqui o gancho da nossa introdução. Quando ele está falando vida, Jesus está entendendo que as pessoas não possuem uma vida. Essa vida que está fora de Jesus não é vida. Então, a pessoa pode estar na gandaia, na cachaça, né, com carrões, mas se ele não tem Jesus, para Jesus isso não é vida. Então aqui, quando a pessoa se rende aos pés de Cristo, porque o lugar mais alto que o crente espiritualmente pode chegar é aos pés de Cristo. Então aqui, quando ele se rende aos pés de Cristo e agora ele é servo do Senhor, Jesus ele está condicionando uma nova vida, porque Jesus é vida, ele é o dono da vida. Fora dele não há vida. A pessoa está vivo fisicamente, mas ele está morto espiritualmente. Então, quando nós temos Cristo Jesus, nós somos condicionados a uma nova vida e prática na glória e na honra do Senhor nosso Deus. Aí ele faz aqui, ó, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Bom, o nosso tópico, nosso primeiro tópico, ele diz nossa condição anterior, né? Presta atenção. Nós tínhamos uma condição anterior, né? Vamos nos basar aqui no tópico, a nossa Bíblia Sagrada, na sua revista, nós tinha uma vida anterior. Essa, como ele fala aqui, ó, nossa condição anterior, ela estava destinada à perdição eterna. Estava destinada a um futuro sombrio sem Jesus Cristo. Perceba que quando a Bíblia fala da segunda morte, ele fala primeiro de uma morte física. Então, essa morte, ele fala a primeira morte. A segunda morte é quando a pessoa está destinada, aliás, ele está já no lago de fogo. Aí ali a Bíblia chama de segunda morte. Mas aí há uma doutrina, chama-se aniquilamento total. Bom, eu não compartilho de maneira nenhuma dessa doutrina, que é ensinada em muitas religiões. O aniquilamento total é quando a pessoa ele vai para o lago de fogo, mas porém com o tempo ele desaparecerá, ele vai sumir. Ou seja, é como se estivesse fugindo da sua pena, né? Ele vai desaparecer. Então é o aniquilamento total. Ele se usa e se embasa na Bíblia quando fala da segunda morte. Mas não. A primeira morte é que física, e quando ele está falando da segunda morte, ele está dizendo que a pessoa está no lago de fogo. Ali é uma segunda morte, por quê? Porque não há vida de Cristo. Então, se não há vida de Cristo, é morte. Porque vida só se tem em Jesus. É por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, vida só tem nele. Fora dele não há vida, está morto espiritualmente. Então, ali a pessoa dentro daquele lago de fogo, que a Bíblia registra, ele vai estar consciente e sabendo por motivos que ele foi para ali. Por ele não ter se arrependido e não ter querido o perdão, não ter alcançado o perdão, ele não se arrependeu, não teve fé, viveu uma vida e prática mundana toda a sua vida. E nunca se voltou a Cristo. Então ali ele vai estar consciente e sofrendo por causa disso. Não haverá aniquilamento total. Ele vai estar ali. A Bíblia diz que o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Esse bicho ali, alguns interpretam como a nossa consciência, outros interpretam como o espírito.
Nós podemos entender então que a pessoa vai estar ali consciente, sofrendo eternamente, porque ele não se arrependeu, não teve uma vida em Cristo Jesus. Então ali é chamado de segunda morte, porque ali não há vida em Cristo, mas a pessoa ficará ali na sua pena. Bom, só referindo aqui o ponto central, ele diz: a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Bom, então a vida eterna ela é garantida mediante a um poder divino de Jesus Cristo, que é pela sua graça, por mecanismo da nossa fé. Então, pela nossa fé e a graça de Jesus Cristo é o que nos garantirá a nossa vida eterna lá no céu, não pelos nossos esforços, porque esses esforços foram feitos lá na cruz do Calvário. Agora, a Bíblia nos mostra que aquele que está em Cristo Jesus, ele pratica as boas obras, porque o céu é conquistado por esforço. Então a pessoa se esforça para se manter firme na presença do Senhor, mas a salvação ela vem por Jesus Cristo. A salvação é dele. Então ele dá a salvação. Então, por mais que nós tivermos tudo que nós fazemos aqui na terra, isso não nos garantirá. Quem nos garante é a graça de Jesus Cristo. A salvação é dele, pertence a ele e ele dá a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele nos fala aqui, lá no meio do tópico, ele diz: o conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado. Aí ele diz assim: tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Bom, meus irmãos, deixa eu trazer uma reflexão para nós baseado nesse tópico. Bom, ele está falando aqui no final do tópico, está vivo, né? Ele fala assim, está vivo. Quem assim vive está morto enquanto vive. Está morto, então no caso espiritualmente. Então fisicamente está vivo. Aí ele fala aqui que a pessoa não obedece à voz de Deus. Bom, há uma expressão na Bíblia, né, para nossa reflexão à luz desse tópico, que é o comichão, que vem nos ouvidos. Não é cera não de ouvido, é o comichão. Esse comichão aqui, ele está falando espiritualmente. A pessoa está morto espiritualmente. Ele possui comichão. Deus está falando com ele, mas ele não obedece. Ele está mergulhado na prática do pecado. É como se dois colegas estivessem conversando, aqui para nossa reflexão, e o colega A disse para o colega B: olha aí uma cascavel, olha aí no teu pé, tá para te dar o bote, olha, vai te morder agora. Mas ele olha para baixo e não consegue ver a cobra cascavel. Cadê a cobra? Cadê a cobra? Mas ele está dizendo, olha aí. Mas a pessoa, ele está cego espiritualmente. Ele não consegue ver o perigo. Ele caminha. Então, muitas das vezes, Jesus ele faz aquilo que fez com o apóstolo Paulo, né? Apareceu um grande brilho e ali ele se jogou em terra, né? E ali ele pode ver, Deus ele travou. Deus ele tem quando a pessoa tá para morrer, dá aquele choque na pessoa, ou então quando o carro para ele pegar, a bateria tá fraca, ele vai lá dar aquela descarga. Então Deus ele faz isso com o ser humano. Ele está morto espiritualmente, ele vai lá e dá um choque espiritualmente dizendo, falando, e ele ressuscita, ele nos traz e se rende ali aos pés de Cristo e ele nasce novamente. Foi aquilo que Jesus ele disse a Nicodemos. Jesus disse a Nicodemos: é necessário um homem nascer de novo, mas não da carne, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, em Jesus Cristo, nós estamos nascidos de novo, para a glória e a honra do Senhor nosso Deus. Bom,
Dando continuidade, o tópico 2 ele vai nos trazer 3 pontos importantes, que é andar-te segundo o curso deste mundo, andar-te segundo o príncipe da potestade do ar e andar-te fazendo a vontade da carne e do pensamento. Bom, primeiro ponto, ele diz andar-te segundo o curso desse mundo. Bom, andar-te segundo o curso desse mundo. A Bíblia diz que nós devemos andar na contramão, né? Então, qual é a mão do mundo? Tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que não faz a vontade de Deus. Isso é a mão certa do mundo. Mas na contramão, fazeremos a vontade de Deus. Nós estaremos junto com Deus, pregaremos, louvaremos, estaremos com Cristo. Isso para o mundo é contramão. Para nós de forma espiritualmente, é a mão certa, é para o mundo que é contramão. Mas Deus, ele olha de cima a baixo e ele vê que nós estamos na mão certa. É o mundo que está na contramão do reino de Deus. Bom, então aqui que ele está nos trazendo para que nós seguisse essa ordem, a ordem espiritual do reino de Deus aqui nessa terra. De igual forma que Jesus fez. Ele pregou o reino do seu Pai aqui na terra. Então nós, como discípulos de Jesus, seguidores da sua obra, acompanhadores da sua palavra, vivendo a sua palavra, tendo a sua palavra para pregar aos outros, a palavra não é a nossa, mas é a de Jesus, porque é a palavra de Jesus que liberta. Então nós trazeremos também o reino de Deus nessa terra. Aí ele diz aqui, andar-se segundo o príncipe da potestade no ar. E aí ele traz a seguinte frase, uma alusão a Satanás. Ou seja, o inimigo de nossas almas, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades, fortes espirituais e príncipes desse mundo. Ou seja, ele está falando ali de uma hierarquia do inferno, uma hierarquia de demônios. Esse é o que está falando o texto. Bom, então quando ele está falando aqui, nossa luta não é contra os nossos irmãos, porque tu pode perceber que aonde está havendo ali uma maldade que se concentra ali na humanidade, por detrás há uma força maligna, né? Então essa força maligna ali, a nossa luta é contra isso ali. Então quando ele está falando aqui, andar segundo o príncipe da potestade do ar, então ele está andando conforme a vontade do inimigo de nossas almas, conforme a vontade de Satanás. Porém, Jesus ele disse a seguinte frase, eu vim para que tenha vida, e vida com abundância. Foi Satanás que veio para matar, roubar e destruir. Mas então nós precisamos andar conforme a vontade de nosso Jesus. Aí no terceiro ponto, do segundo tópico, ele diz, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aí aqui nós falamos do nosso pior inimigo. Somos nós mesmos. Nem tudo é o inimigo de nossas almas. O nosso pior inimigo somos nós mesmos. Então, quando nós andamos fazendo a nossa própria vontade, quando eu me refiro vontade, eu não estou falando vontade de ajudar outro, mas vontade de ir para o mundo do pecado. Então, aqui a Bíblia está nos falando para a gente andar conforme a vontade do nosso eterno Jesus, para a glória do Senhor nosso Deus. Vamos caminhar um pouco. Ainda tem algumas coisas para a gente falar aqui. Bom, o tópico 2, ele diz, vivificados pela graça, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Aí ele diz, mas Deus, lá no mesmo tópico, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou. João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Isaías 53, quem creu em nossa pregação? Né? Isaías estava dizendo, quem creu em nossa pregação? Isaías 53. Então aqui nós vemos que Jesus Cristo, ele pregava a palavra do Senhor, alguns acreditavam, outros não. Noé da mesma forma, Paulo da mesma forma, Elias da mesma forma, Eliseu da mesma forma, Tabata, que se traduz Docas,
que era da mesma forma. Então nós vemos ali que diversas pessoas e todas as pessoas estavam ali pregando, mas tinha os que criam e os que não criam. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação? Então, qual é a pregação de Deus? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pregação de Deus. Deus, a pregação dele é Jesus Cristo aqui na nossa terra. Portanto, Jesus Cristo é o poder de Deus e Jesus Cristo é a palavra de Deus. Jesus está assentado à direita do trono. Portanto, quem está sentado à direita do trono, ele tem o poder do reinado na sua mão. Bom, então, pelo riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, então Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito. Esse amor é inexplicável. Aí diz aqui, ó, vivificados por sua graça. Esse vivificado por sua graça, lá no meu tópico, ele diz, essa frase quer dizer que nascemos de novo, não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Então nós não tínhamos méritos algum. Nós não tínhamos méritos para que Jesus fizesse o que ele fez. Ele fez porque aquilo que ele disse lá aos discípulos. O mundo vos odeia porque eu escolhi vós primeiro. Então essa escolha, como já foi dito em outras aulas, é uma escolha eterna, antes da fundação do mundo. Então ele nos elegeu, nos escolheu para uma vida vitoriosa e gloriosa na sua presença. Louvado e seja o nome do Senhor nosso Deus. Aí diz aqui, ó, o terceiro ponto, exaltados por sua graça. Lá no meu tópico ele diz, observe que a palavra juntamente indica que Deus concede aos homens os mesmos benefícios alcançados por Cristo. E é o que? Ressurreição, a vida eterna e o galardão do céu. Esse ponto aqui é muito importante. Ressurreição, bom, se tu for observar ali no arrebatamento da igreja, como descreve na Bíblia Sagrada, tu percebe que os que estão mortos ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, né? Bom, essa ordem é uma ordem da terra, né? Quando nós chegarmos no céu, nós chegaremos juntos. Porque Jesus, teologicamente, é o noivo e ele não vai receber a noiva por pedaços. Primeiro o braço, depois a perna. Não. Ele vai receber a noiva por completo. Então nós chegaremos no céu juntos, de uma forma inexplicável teologicamente dizendo. Bom, então por que o comentarista nos traz aqui, à luz da Bíblia, que nós receberemos os mesmos benefícios alcançados por Jesus? Jesus ressuscitou. Só que ali no arrebatamento, se nós estivermos vivos ainda, nesse arrebatamento, nós não vamos ressuscitar. É os mortos que vão ressuscitar. Não. Todos ressuscitados. Por quê? Porque Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, nós morremos com ele. Então ele ressuscitou, todos nós ressuscitamos para uma vida eterna lá no céu. Aí, segundo o benefício que Deus causou a Jesus, ele fala aqui da ressurreição e ele fala de uma vida eterna, né? Essa vida eterna que nós teremos lá no céu. Mas espera aí, Jesus Cristo já não teria uma vida eterna no céu? Só que ele está falando da condição humana, no seu ministério humano. E esse ministério humano que ele foi ressuscitado, porque Jesus como Deus não precisa ressuscitar, porque ele não morre. Mas Jesus homem morreu, porque para morrer por nós, pelos nossos pecados, seu sangue derramado na cruz do Calvário, ele tinha que ser homem. Então, como Paulo disse, se fez carne e habitou entre nós, né? Como disse João, Paulo disse, e ele se tornou uma figura humana, então ele se esvaziou de si. Então, esse Jesus ressuscitado que está agora no céu, então nós ressuscitamos com ele e ele terá uma vida eterna, Jesus, e nós também uma vida eterna. Aí ele disse também o galardão no céu. Então Jesus, ele tem o seu galardão no céu, nós também teremos o nosso galardão no céu. É como se ele pegasse o benefício
que ele recebeu diante do seu sacrifício na cruz do Calvário, porque o sacrifício tem o seu benefício. E esse sacrifício ele divide conosco. Só Jesus Cristo é o nosso eterno Jesus Cristo para fazer isso por nós. Aí, dando continuidade, o terceiro tópico ele diz: a salvação não vem por obras. Olha só isso aqui. Em Efésios 2, do 8 a 10, ele diz: Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar boas obras. A chamada para não fazer nada, essa chamada não existe. Na verdade, a pessoa que desistiu da sua chamada. Então nós vemos que o fracasso é quando há desistência. Mas aquele que pegou um tombo, sacudiu a poeira e continua, esse não é um fracassado. Mas aquele que desistiu toda a sua vida. Então, por um momento a pessoa desistiu, mas ele dá continuidade, então esse não é um fracassado. Então nós podemos entender aqui que, porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Por mais que essas obras não garantam a salvação, porque salvação não vem por obras. Essa salvação não vem por obras. Mas mesmo a pessoa sabendo disso, ele pratica boas obras. Então não existe chamadas para ficar parado. Todos nós temos pelo menos um talento, como nós vemos na parábola dos talentos, pelo menos um talento nós temos. Todos podemos fazer algo para a glória do Senhor nosso Deus, e Ele capacita para a glória do Senhor nosso Deus. Aí ele diz: graça como meio de salvação. Bom, aí ele fala assim, lá no meio do tópico ele diz: a palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Então essa salvação nós não merecia, é um favor imerecido de Deus. A graça é aquilo que nós recebemos sem nós merecer. Misericórdia é aquilo que nós não recebemos, mas merecemos, que é o castigo eterno de Jesus. Então a graça é o que nós recebemos sem merecer. E misericórdia é o que nós não recebemos, mas nós merecemos, que é o castigo eterno de Deus, mas pela misericórdia nós não recebemos. A salvação nós não merecia, mas pela graça nós merecemos. Bom, correndo um pouco, já estamos por 27 minutos. Ele diz aqui, ó, no nosso segundo ponto, ele diz, segundo tópico, ele diz, aliás, último tópico, obras como evidência de salvação. Aí ele diz o seguinte, lá no meio do tópico: essas afirmações incluem a possibilidade de alguém ser salvo. Essa afirmação exclui a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Olha só, essa afirmação exclui qualquer possibilidade de esforço pessoal. Isso garantirá a salvação. Ou seja, os nossos esforços pessoais não garantem a salvação, porque obras não vêm pela salvação. Aí ele diz: como a salvação é uma realização divina, ou seja, a nossa salvação é uma realização divina. A salvação pertence a Deus. Ele dá a salvação a nós. Então essa salvação é uma operação divina, né? A pessoa está 10, 20, 50 anos na igreja, com Cristo Jesus. Veio o arrebatamento. Ele foi arrebatado para a glória do Senhor. Ele está há 50 anos na igreja. Saiu dos caminhos do Senhor. Desistiu da sua chamada. Se apostatou da sua fé. Houve arrebatamento. Ele não subiu. Então perceba, precisamos estar em Cristo Jesus. Mas todo o nosso esforço, isso não garantirá. Porque a salvação é dada por
Deus, é uma operação divina. Mas a Bíblia diz que nós conquistaremos o céu por esforço. O que isso significa então, se as obras e o nosso esforço não garantem a salvação? Ele está falando aqui para a gente se manter firmes em santidade, em pureza, se esforçando. Mas a salvação é uma operação divina. Ele é dono da nossa salvação. Bom, conclusão. Antes da regeneração, éramos filhos da ira. Antes, graças a Deus. Agora nós somos regenerados em Cristo Jesus, pelo seu Espírito Santo. E condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nós tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. Olha só, independente das nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras, que glorifica a Deus. Louvado ao nosso Deus, nosso Pai. Mateus 5:16. Bom, então, meus amados irmãos da palavra do Senhor, né, através dessa conclusão, podemos perceber que Jesus Cristo, o seu ato de herói, ele sim é o nosso herói, porque trazendo aqui para os nossos dias atuais, né, no meio dessa pandemia, temos aí alguns governantes que se acham os heróis, né, que eu vou resolver. Quem resolve é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso herói. Ele é o nosso verdadeiro herói. Bom, meus amados ouvintes do Senhor, Deus abençoe ao nosso mundo, Deus abençoe o nosso país, Deus abençoe o nosso estado do Pará, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu emprego, que nós sairemos dessa pandemia mais fortes e mais convictos que Deus é o Senhor de todas as coisas para a glória do Senhor. Um abraço forte, um beijo e profeticamente, brevemente estaremos presencialmente, né, glorificando ao nome do Senhor nosso Deus, e aqui nós estamos também glorificando ao Senhor por meio desse meio de comunicação. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o nosso ministério MAEP. Graça e paz a todos. Amém.